presença de todos e todas no ato de apresentação do balanço do mutirão de cirurgias. Informamos que o evento está sendo transmitido ao vivo pela live da rádio da Prefeitura no Facebook. Agradecemos àqueles que estão acompanhando a live. Estão presentes aqui as seguintes autoridades: o prefeito de São Leopoldo, senhor Ari Banazzi, o secretário-geral de governo, senhor Nelson Spolaor, o secretário municipal de saúde, senhor Diego Pitirini, o presidente da Fundação Hospital Centenário, senhor Nestor Schwertner, Adriana Freitas Moreira, diretora de regulação da Secretaria de Saúde, representando o Comitê Estadual de Defesa das Vítimas da Covid, o Daniel Bauer, o superintendente da comunicação, Valentim de Tomás, representando a Secretaria do Orçamento Participativo, a Franciane Garcia, a secretária adjunta de Habitação, Jussara Lanferman, representando a Secretaria de Direitos Humanos, a Amanda e a Júlia. Para fazer a saudação inicial, convido para fazer a apresentação do programa a diretora de regulação, senhora Adriana Freitas Moreira. Bom dia, né? Bom dia a todos e todas aqui. Então tá, vamos começar a fazer a apresentação, né, das cirurgias e procedimentos e consultas do Cirurgia Mais, que a gente já teve, já está em andamento também. Então, uma nova Saúde São Léo que atende mais, né? E através do programa Saúde São Léo, né? A gente foi prevista 1.471 cirurgias no Hospital Centenário, né? Nas especialidades de oftalmologia, cirurgia geral, ginecologia e urologia. O prazo de execução, que é de setembro de 2022 a julho de 2023, então a gente está, né, em pleno andamento. Das 1.472 cirurgias, tá? O que foram pactuadas, a gente tem ali que é cirurgia geral, né, bem específica em hérnias e vesículas, e foram 546. A gente realizou até março 205, né? Totalizando 37% do que foi pactuado. A gente lembra também que a gente teve alguns problemas com a questão do equipamento no Centenário, então por isso teve essa baixa na questão das cirurgias, principalmente de vesículas. Depois na ginecologia, né, a gente foram pactuadas 68, a gente conseguiu realizar 21 cirurgias, totalizando 31%. Que a gente quer destacar aqui que desde dezembro a gente está sem a equipe de ginecologia, né? Sem a prestadora de ginecologia, que a equipe que a gente tinha no Unicinos foi para Gravataí. Oftalmologia, a gente tinha pactuado 790 cirurgias, a gente já foi realizado até março 584, né? E totalizando 74%, então nas cirurgias de catarata a gente avançou bastante. A gente contratou mais uma prestadora, né? A gente tem 3 prestadores de oftalmologia, e então a gente conseguiu avançar bastante nas cataratas. E urologia, né, na vasectomia, a gente tinha 68, também já conseguimos fazer 58, totalizando 85,2%. Então, também é uma especialidade que a gente avançou bastante e a gente vai cumprir a meta com certeza, porque falta bem pouco e a gente tem até julho para realizar essas cirurgias ainda, tá? Então, ficou aí, né, de 1.472, 866 cirurgias já realizadas, totalizando 59% do que foi pactuado. Aqui a questão das consultas, né, a gente, neuropediatria, a gente pactuou 240, a gente já realizou, já foi, né, 100% realizado,
as consultas. Ortopedia foram de 1.500 pactuadas, a gente já atendeu 1.000, então isso a gente até julho vai atender todas. Cardiologia eram 300, mas a gente já realizou 366 consultas e a gente vai ultrapassar bem mais, porque pela questão que a gente ficou de novembro até fevereiro sem um prestador de cardiologia, e a gente contratou a partir de fevereiro. Então, de fevereiro e março, a gente conseguiu atender 360 pacientes. Então, a gente avalia que até julho a nossa fila vai andar e vai ficar tranquila a questão da cardiologia. Cirurgião geral, né, foram 1.200 consultas e 410 consultas realizadas, e então totalizando 34,2% das consultas. Eu quero destacar aqui que a gente sempre avalia assim, o número de consultas, porque cada cirurgia geralmente ela precisa de 2 consultas, né? Uma antes, para o prestador, o médico que vai fazer a cirurgia avaliar, e uma depois de avaliação pós-cirurgia. Na ginecologia, a gente pactuou 300 consultas e a gente realizou 63 pelo mesmo motivo que eu relatei antes nas cirurgias, que é a questão da gente estar sem prestador desde dezembro e da dificuldade que está para encontrar mão de obra. A gente já fez várias tentativas, mas ainda não conseguimos ainda contratar uma nova equipe ou um novo médico para estar fazendo essas consultas e cirurgias. Urologia, a gente pactuou 300 consultas, né? A gente já fez 116, então totalizando 38,7. Oftalmologia, 1.200 consultas, a gente já fez 1.168 consultas, né? Totalizando 97,3%. E até para a gente fechar o total das cirurgias até julho, até o final, a gente vai ultrapassar esse número de consultas, mas como tem o recurso próprio, então a gente ultrapassa, a gente tem como atender essas consultas. Então ficou ali no total de 5.040 consultas, foram realizadas 3.357, até agora chegamos a 66,6% do que foi pactuado, né? E nunca esquecendo que a gente tem até julho para encerrar essa demanda toda que a gente pactuou. Dos exames, né, que é os 2 exames que a gente tem uma maior demanda e que a gente está sempre correndo, né, para zerar essa fila, é de endoscopia e colonoscopia. Então a gente planejou 500 endoscopia e 400 colonoscopia, sendo realizada 416, né, de EDA e 287 colono. Então, a gente sempre, quero relatar aqui também das dificuldades que a gente teve por ter pegado um recesso de Natal e Ano Novo ali, e um período de muitas férias, né, férias profissionais, férias um período de férias, né, assim, de dezembro até março, agora começo de março. Então, teve alguns períodos ali que diminuiu por essa questão. Mas, enfim, a gente pactuou 900, né, no total de exames, realizamos 703, então foi 78,1%. Então, foi totalizado um investimento de mais de 3.515.000 reais, né, que foi de recursos estaduais pelo programa Cirurgia Mais, e os recursos municipais, que é recursos próprios. Qual é o valor de cada um? Qual é o valor do Estado? Qual é o valor do município? 2.300 do Estado e 1 milhão. Estado federal. E também a gente já trouxe aqui uma nova pactuação que teve, né, que é do Programa Nacional de Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas, tá? É uma portaria que a gente está quase colocando em prática aí, aonde vai ser feito mais de 4.166 procedimentos.
a gente fez uma tabela ali do que a gente teria hoje, né, numa fila de espera, assim, e que fica dentro também da cirurgião geral, de cirurgia ginecológica, de urologia e cirurgião vascular, varizes, que não entrou na outra, que vai entrar nessa nova aí. Então a gente já tem ali naqueles números mais de 4.000 procedimentos já aguardando para serem realizados agora também, assim, que com essa nova pactuação. Isso aí daquela... Daquele dia federal, Pediu. do governo federal. Esse é o nosso serviço. Sim. É o valor que daí. Então é isso, né? São Leopoldo, uma cidade melhor para cada dia. Muito obrigado. Eu vou falar. Muito obrigada, Adriana. Então, passamos agora a palavra para o secretário municipal de saúde, o senhor Diego Picheri. Convidamos para que me interrompa. Quero agradecer a Adriane pela apresentação, cumprimentar aqui o prefeito Ari Banazzo, o nosso presidente da Fundação Hospital Centenário Nestor, secretário-geral de governo Nelson Espolaor. Não estou vendo aqui, mas estava aqui o nosso secretário da Fazenda, super importante nesses processos. E cumprimentar os demais presentes aqui, está aqui a nossa secretária de Segurança, a Giselda, e em especial a equipe da Secretaria Municipal de Saúde que nos acompanha aqui. Acho que salientar algumas questões, né? A gente elaborou um planejamento com base na época de um programa estadual de redução de filas, que depende, obviamente, de uma complementação do município, né? Então, mesmo todos os programas de redução de filas, tanto o federal quanto o estadual, que estão estabelecidos nos mesmos parâmetros, que é basicamente o dobro da tabela SUS, o SIGTAP, aí depende mas é mais que no popular conhecido como tabela SUS, eles ainda assim dependem de complementação dos recursos municipais. Então, em geral, quando a gente adere a esses programas, a gente tem um custo municipal de mais de uns 30%, ou de pelo menos uns 30% dos valores que estão colocados. Isso, obviamente, mostra a defasagem dessa tabela nacional de procedimentos, que hoje paga, em geral, 30% do valor do custo que os municípios têm com isso. A gente vem aqui também fazer um pouco desse balanço, mostrar para o nosso prefeito e para quem acompanha, porque em outros momentos foi mais difícil ainda executar esses planejamentos. O prefeito lembra disso. Quando essa gestão reassume a Prefeitura Municipal em 2017, e aí queria cumprimentar especialmente a secretária adjunta da Saúde, que foi nossa diretora financeira administrativa, que é a Patrícia, nesse período, porque ninguém, absolutamente ninguém, queria trabalhar para a Secretaria de Saúde e para o Hospital Centenário. E esse ainda é um empecilho. Vejam, a Adriana relatou aqui, nós estamos à busca de uma nova equipe de cirurgia ginecológica. A gente já falou com gente de Uruguaiana, de Bagé, de Canoas, de Porto Alegre, e ainda há no imaginário das pessoas, e é por isso que é importante todo o esforço fiscal que foi feito nessa gestão para equilibrar as contas e pagar os fornecedores em dias. A ideia é de que um cirurgião vem aqui, vai trabalhar e não vai receber. Que foi assim que a prefeitura foi deixada em 2017. Foi assim que o prefeito Ari Banazzo e aquelas pessoas que assumiram essa gestão em 2017, foram esses os dilemas a serem enfrentados. A gente levou, ao longo desses anos, quase 3 anos, né, Adriano, se não me falha a memória, para conseguir uma equipe que fizesse anestesia. Sim. Né? Começamos com grupos, é um setor difícil mesmo na área da saúde, há uma escassez muito grande de profissionais e uma espécie de leilão dos municípios para isso. E ao longo do período fomos estabelecendo bons profissionais, porque se tratam não só de conseguir alguém que faça, mas de conseguir alguém que faça direito, certo? A gente, na ausência de profissionais da casa com capacidade habilitados para isso, um longo processo para conseguir equipes em que se contrata uma cirurgia, se contrata um procedimento e que ele depois é efetivamente realizado e bem realizado, né?
se fala disso. Acho que tem um desafio grande aí. A gente estrutura um planejamento ano passado num valor aí de algo próximo a 3 milhões de reais. Começa a acelerar essas filas e sim, há dificuldades, há filas que andam mais fácil, há filas que andam mais difícil. Há uma certa, às vezes, né, resistência das equipes de virem operar no nosso hospital, né, porque às vezes não conhecem o hospital na condição em que ele está, né, e obviamente isso nos forçou em alguns momentos, como em outros mutirões, a inclusive fazer procedimentos fora de São Leopoldo. Há uma decisão dessa gestão de que todo e qualquer procedimento a ser realizado na nossa população será feita no Hospital Centenário. E depois de talvez quase 10 anos, a gente voltou a fazer cirurgia de catarata no nosso bloco cirúrgico. E obrigou os nossos prestadores, hoje são 3, a virem fazer no Centenário. Por que isso? Porque quando a gente fazia em Igrejinha, que foi o lugar que a gente acabou fazendo cirurgia de catarata em outros momentos, aquilo contava para uma série histórica, que é a base do financiamento do SUS, e depois aquilo jogava dinheiro federal no teto MAC, teto financeiro da média e alta complexidade, para a Igrejinha. Porque todo o financiamento hospitalar é baseado em produção numa média de 5 anos. Então, a gente tomou essa decisão. Obviamente teve gente, vocês não vão conseguir ninguém que venha fazer cirurgia de oftalmo aqui no Centenário. Porque o cara vai ter que trazer o equipamento, que é uma faca, né, que faz a raspagem. Bom, hoje os 3 prestadores estão dispostos a fazer o Centenário, isso está pactuado, a fila está andando. E se a gente, na pactuação agora dia 6 de abril, o Estado vai fazer uma reunião da CIB para pactuar a distribuição desta primeira etapa do Programa Nacional de Redução de Filas. Né, que a gente fez esse pedido aqui que se aproxima de 5 milhões, mas talvez a gente consiga chegar ao final desse ano com uma fila de catarata quase zerada, ou talvez zerada. Né? E parece pouco, porque aí tem, né, no âmbito da discussão sempre se fala que catarata é uma doença não letal, né? Mas ela prejudica e fere a autonomia de milhares de pessoas, né? A nossa fila aqui já teve maior que 2.000 pessoas, e obviamente cria uma demanda para toda uma família que tem às vezes um idoso. Sim, será uma doença cada vez mais prevalente, a nossa população está envelhecendo, mais de 50% das pessoas em uma determinada idade adquirem catarata e será cada vez mais necessário que a gente faça essas cirurgias. Então, óbvio que a gente sempre quer, nós já queríamos estar com essa fila pronta, a gente está encontrando as soluções para que a gente conclua, a gente vai concluir esse planejamento até julho, e fez esse novo pedido, já também pactuando com os fornecedores, pactuando com os prestadores de serviço, na perspectiva de que a gente, se não levar inteiro o pedido agora de 5 milhões de reais, leve ele parcialmente. A nossa ministra da Saúde já anunciou que em julho desse ano será lançada uma nova etapa do programa de redução de filas, talvez com o dobro de recursos dessa primeira etapa, e nós estamos nos preparando, né, porque aí também há uma necessidade de se preparar para isso, né, porque quando tem programa de redução de filas, tem todos os hospitais de todo o estado, de todo o país, né, contratando profissionais, contratando cirurgiões para fazer redução de filas, né? Então a gente precisa se antecipar. Acho que tem um trabalho importante aqui feito em parceria com a Fundação Hospital Centenário, de captar esses profissionais, de construir um ambiente seguro tecnicamente, mas também seguro financeiramente, para que a gente não perca ninguém. Né? Não é fácil estabelecer essa relação de confiança depois do estrago que foi feito nas contas públicas dessa cidade durante a administração que aqui esteve de 2012 a 2017. Então, agradecer a presença de cada um e cada uma. Acho que a gente tem um desafio importante pela frente. A gente hoje pode comemorar, por exemplo, que temos uma das melhores filas de oncologia do estado, talvez a melhor, aquela em que a gente cumpre exatamente todos os prazos legais dos pacientes começarem seus tratamentos em 60 dias. Tem gente aqui que entrou na fila um dia, 30 dias depois já tinha feito a cirurgia, né? E isso é produto, obviamente, de um esforço financeiro, mas também de estabelecer bons prestadores de serviço que nos dão essa condição. Acho que os desafios são muitos, né? Um deles é a nossa ausência de um quadro funcional da casa, concursado aqui em São Leopoldo para realizar essas cirurgias, e a gente também está buscando, né, alternativas para que isso seja possível e viável,
para também não depender sempre de estar contratando gente externa, mas construir aqui na nossa casa, que é uma cidade agora que tem um curso de medicina, né, essa condição. Então, muito obrigado. Muito obrigado, secretário Diego. Também gostaria de saudar aqui a presença da secretária de Junta de Saúde, agradecer aqui a Patrícia Basotti, e a secretária de Segurança e Defesa Comunitária, Giselda Matheus. Convido agora para que venha aqui ao público e faça uso da palavra o presidente da Fundação Hospital Centenário, senhor Nestor Schwertner. Dá o nosso bom dia ao prefeito, secretário de Saúde, estrutura de regularização, diretora Adriana, todos os demais secretários, servidores da Secretaria de Saúde e o conjunto do nosso governo, que traz uma prestação de contas importante numa área muito sensível no seu conjunto, não só aqui na cidade, mas no estado e no país, que colocou uma meta, né, de mais de 5.000 cirurgias, dos quais 66% foram realizados, e evidente, umas com mais sucesso, outras com mais dificuldades em função da relação profissional, enfim, estabelecida no conjunto. Então, nós estamos no hospital desde sexta-feira e a gente percebe, né, a necessidade de realmente nós construir, prefeito, uma grande integração entre os entes da saúde, com a comunidade, a relação com o Estado e, consequentemente, aqui já tem dados extraordinários na proposição de cirurgias do governo federal, ou seja, das aproximadamente 3.000 cirurgias em curso, né, e aqui foi feita a prestação de contas de 1.400 e dessas 66% já realizadas, portanto, é uma pressão extraordinária e quanto mais o nosso sistema estiver em andamento, mais nós podemos realizar o serviço e, às vezes, prefeito, até discutir algum tipo de recurso. Né? Nós temos aí tipo cataratas, outras, que o repasse é de R$900, né? Enfim, né? Mas na hora da materialidade é 1.800, aí quando vai para a negociação é 2.300, assim, como todos os demais custos precisam sim ser trabalhados no conjunto, e o presidente Lula, sensibilizado em relação a essa questão, sabe que para colocar a saúde em funcionamento precisa ter recursos, precisa ter organização e precisa com isso trabalhar uma grande perspectiva. Nós devemos, dentro de um determinado tempo, talvez regularizar também na UTI mais 7 leitos, né? Porque nós sabemos do limite desse processo. Devemos trabalhar numa perspectiva também muito importante no auxílio dessas cirurgias, que uma boa parte está sendo realizada lá, para que cada vez mais cirurgias possam ser realizadas dentro da nossa instituição, dentro do Hospital Centenário. E nós queremos aí também, Nelson, Diego, prefeito Vanazzi, também discutir uma participação nesses resultados, né? Além de colocar a estrutura à disposição, o município ainda coloca dinheiro em cima, sendo que em outros lugares, de uma forma ou de outra, também o município pode sim ser ressarcido por colocar a estrutura à disposição e colocar também os materiais para realizar esse serviço. Então, quero aqui só dar um dado muito, eu julgo, importante, né? Já no fim de semana, eu e o Diego já demos uma caminhada muito rápida na UPA, depois do Hospital Centenário. A gente vê, assim, do conjunto das pessoas
uma expectativa, uma confiança muito grande, prefeito, na medida em que no incremento do governo federal, mas também a pressão sobre o Estado do Rio Grande do Sul na orçamentação, no assistir. Nós queremos sim convidar todo o governo, toda a nossa comunidade, também os servidores públicos, para nós poder sim trabalhar com muita força a recuperação digna de recursos do Estado do Rio Grande do Sul, a pactuação dos recursos do Estado do Rio Grande do Sul para a cidade de São Leopoldo. Tenho aqui todos os dados de 2022 que mostram, prefeito, que 2/3 da manutenção do hospital, 2/3 são recursos diretamente do município. 87 milhões de 137 são recursos diretamente do município, que representa 66%, e além disso, nós temos 4% apenas de recursos próprios do hospital, 8% são recursos estaduais e 25% nesse período do governo federal, 2022. Acho que tem, né, um desafio enorme colocado para todos nós nesse processo de integração, e quanto mais rápido a gente conseguir efetuar esse serviço, mais a gente também diminui a tensão, a pressão da comunidade e das pessoas que necessitam dessas cirurgias. Mais rapidamente a gente consegue também amenizar a vida dessas famílias e dessas pessoas. Então, Adriana, Secretaria de Saúde, Diego, todos os servidores que estão envolvidos nesse processo, tenho uma absoluta certeza, se fizer isso, catalogar, prestar conta adequadamente, o recurso tem que vir adequadamente correspondente a essas cirurgias que a gente está fazendo. Obrigado. Muito obrigado, senhor gestor. Então, convidamos agora para fazer uso da palavra o prefeito de São Leopoldo, senhor Ari Vanassi. Bom dia às mulheres aqui presentes, bom dia aos homens. Queria cumprimentar a todos e a todas, agradecer a presença. Cumprimentar aqui o secretário da Saúde, o Diego. Em nome dele eu queria cumprimentar a todos os funcionários e funcionárias da Secretaria Municipal de Saúde, o gestor Schwerk, nosso presidente da Fundação Hospital Centenário. Em nome dele também cumprimentar todos os funcionários do Hospital Centenário. Queria cumprimentar o Nelson Palaor, que é secretário-geral do governo, a Adriane, que é a Adriana, que é a nossa diretora de regulação da nossa Secretaria Municipal de Saúde. Queria cumprimentar os representantes dos direitos humanos, a Amanda e a Júlia, que é do orçamento participativo, os servidores da saúde. Queria também cumprimentar a Jussara Ralfman, que é a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Educação, a Gisela Matheus, que é secretária de Segurança Pública, a Patrícia Basotti, que é secretária adjunta da Saúde, o Daniel Bauer, que representa aqui o Comitê de Enfrentamento das Vítimas de Covid. Cumprimentar a todos e a todas nesse balanço que nós estamos fazendo aqui hoje do mutirão de cirurgias. Eu queria pedir para a Adriana botar na tela aí a proposta que nós apresentamos em outubro do mutirão de cirurgias. Nós temos um planejamento em outubro, mais ou menos no ano passado, para fazer 1.472 cirurgias. É importante, né, que a sociedade leopoldense, mas também nós que estamos aqui no governo, possamos fazer um balanço sobre isso, né? Eu acho que houve um avanço significativo, mas executamos 59% das nossas cirurgias. E você imagina o que acumulou de outubro do ano passado para agora. Agora bota outra tela ali da proposta que nós encaminhamos. Essas são as consultas. Aquela que nós apresentamos para o Estado, vamos apresentar para o Estado, aquela do vermelho. 4.000.
A última tela, Alexandre. Essa aí. Veja, agora nós apresentamos para o Estado para fazer 4.176 cirurgias. Se somar quase 40% daquelas 1.000 que nós não fizemos, nós chegamos a 5.000 cirurgias pendentes na cidade de São Leopoldo. E aqui eu acho que está a nossa grande reflexão, embora o nosso objetivo, né, ele esteja parcialmente alcançado. Primeiro, nós não tínhamos, né, quando a gente lançou aquele programa, tinha uma indicativa do Estado para fazer aquele número de cirurgias. Isso mostra que o Estado, né, do Rio Grande do Sul é relapso em relação a cuidar da saúde da população, porque não tinha nenhum programa. Nós íamos fazendo cirurgias a partir do nosso recurso, montamos um plano e executamos. Então, primeiro, que o Estado não tem políticas para poder diminuir o sofrimento do nosso povo no Estado do Rio Grande do Sul. Não tem recursos disponíveis para isso, né? Muito poucos recursos que tem. E terceiro elemento fundamental é a dificuldade que os municípios têm, inclusive nós, de construir e contratar profissionais para a execução desse serviço nas cidades no Estado do Rio Grande do Sul. Então são três elementos muito importantes para a gente poder tratar, né, das dificuldades que nós temos de melhorar efetivamente a saúde da população das nossas cidades, do nosso Rio Grande do Sul. Agora, com o governo Lula, né, que está há 90 dias no governo, lançou um programa de zerar as filas das cirurgias. Bom, nós estamos dentro desses 30 milhões de reais que mandou para o Rio Grande do Sul, né, nós estamos pleiteando um novo plano, que é 4.176 cirurgias. Se o governo, né, cumprir dentro dos critérios estabelecidos das nossas necessidades, dentro do porte da nossa cidade, contemplar esse plano, efetivamente nós podemos, até metade do ano, outubro do ano deste ano, talvez nós podemos chegar zerando as necessidades que temos até hoje. Então isso vai depender muito do quê? De uma estrutura do nosso hospital para poder funcionar, de profissionais que queiram fazer o serviço, nas nossas cidades, e que o Estado, de fato, cumpra e nos dê os recursos que nós precisamos para poder executar essa política. Acho que essa é a reflexão que a gente precisa fazer. Se abre uma nova porta do governo federal investindo recursos. Eu tive 2, 3 vezes em Brasília, já na última reunião que tive em Brasília, eu participei de uma reunião que estava o Ministério da Saúde, e há uma determinação do governo federal de zerar essas demandas que nós temos de cirurgias no país afora, nas nossas cidades, liberando os recursos. Mas basta liberar recursos? Não basta liberar recursos. Por que não basta liberar recursos? Porque nós hoje temos dificuldades de contratar o serviço em função dos custos que esse serviço representa e muitas vezes da ganância do setor privado que precisa ser contratado e fazer em ganhar dinheiro num momento como esse. Veja, hoje o governo libera, e quando o governo libera, o preço do serviço aumenta, triplica. Então tem muita gente que está cagando e andando para fazer o serviço, querem saber quanto que vão ganhar. Essa é a disputa que nós fizemos do ponto de vista da saúde pública no nosso país. O governo coloca os recursos para fazer o serviço daqueles valores, mas o setor, muitas vezes, o profissional, muitas vezes, ele não está preocupado com quanto que vai fazer, ele está preocupado qual é o lucro que vai ter. Esse debate na saúde pública nós precisamos ter na ponta da língua permanentemente. Se nós não fizer isso, a gente acha que só botar dinheiro resolve. Não resolve só colocar dinheiro. Precisa o esforço do gestor público, precisa a compreensão da fiscalização, do controle, do recurso do governo federal, para que a gente efetivamente cumpra as metas estabelecidas quando se lança um programa como esse a nível federal, ou quando nós lançamos um programa como o nosso. Eu tenho certeza que quando a gente lança um programa aqui na cidade, os custos do serviço aumentam 30%, 40% de uma hora para outra. E quem é que fiscaliza esse negócio lá nas pontas? Quem é que opera lá na ponta? É o poder público municipal? Não. É o mercado. Esta é a situação que nós vivemos do ponto de vista da saúde pública. Então você coloca dinheiro. Mesmo assim, muitas vezes o serviço não é bom. E a comunidade não está preocupada com isso, não está pensando nisso, ela precisa resolver o seu problema. Então acho que é importante que nesse balanço que nós cumprimos
boa parte das nossas metas lançadas em outubro, que é uma vitória do nosso governo, que são recursos nossos, na maioria das vezes, mas há que se fazer essa reflexão e nós poder, nos meios de fiscalização, no Conselho Municipal de Saúde, dentro da relação com a Secretaria de Estado e com o Ministério, exigir que haja uma melhor regulação do ponto de vista do mercado desse serviço, que hoje ele é desrespeitoso muitas vezes com os municípios e com os agentes públicos. A terceira questão que eu acho extremamente importante é o tema aqui tratado pelo Nestor, que é fundamental isso, né? Eu disse na posse do presidente do hospital da Fundação Hospital Assinado, não é mais possível que a gente continue bancando 70% dos custos de um hospital, que é um dos maiores hospitais da região metropolitana, sozinho, enquanto o município de São Leopoldo. Imagine você que a cidade coloca no Hospital Centenário 80, 85 milhões por ano de investimento no Hospital Centenário para mantê-lo aberto. É mais do que o IPTU, todo o IPTU que a gente arrecada na cidade de São Leopoldo, a gente coloca no hospital, porque ele é subfinanciado. E é subfinanciado por parte do Estado, que não o governo anterior do Moacir aqui na cidade. E todos os seus aliados que estão por aí esparramados, fazendo um monte de merda todo dia, falando um monte de bobagem todo dia, que na época que tiveram a oportunidade não pactuaram com o Estado e nós deixamos de receber 600 milhões de reais de 2015 até hoje, a cidade de São Leopoldo deixou. Que Novo Hamburgo recebe, Sapucaia recebe, Esteio recebe, e nós não recebemos esse dinheiro todo mês, que é 3 milhões e meio, 4 milhões, 5 milhões, como é o caso dessas 3 cidades, 3 hospitais. Vejam vocês, isso tem que estar na ponta da nossa língua. Nós deixamos de receber do Estado 600 milhões de 2005 até hoje, pelos números que os outros municípios receberam, e nós estamos pagando esse dinheiro para poder atender a nossa população e a população de toda a região, aqui na região metropolitana, em princípio 18 municípios que fazem parte da nossa base do Hospital Centenário. E isso é fundamental. Portanto, o tema da saúde, que a gente investe, que melhora, capta recursos, faz ações, mas ela é um dos problemas. E por fim, acho que nós estamos vivendo um momento muito importante também na cidade, que eu queria relatar isso e deixar para a comunidade, que nós estamos fazendo um processo de mudança no modelo de gestão da saúde em São Leopoldo com a Nova Saúde, que é a criação da fundação público-privada que está em operação na sua montagem, é a troca de setor, de parte do serviço que é prestado pelo nosso município, por funcionários públicos, por uma parceria, uma licitação, e que parte está sendo executada pela iniciativa privada. Portanto, essa remodelação, essa reorganização tem trazido, num primeiro momento de implantação, algumas dificuldades, que é falta de médicos, algumas unidades, que é dificuldade da contratação, mas tudo isso, dentro desse novo modelo da Nova Saúde, que nós vamos implantando desde o ano passado, a ideia é que nos próximos 30, 60 dias, a gente tenha uma reorganização, e a partir da reorganização o serviço seja melhor prestado, melhor colocado para a nossa cidade e para a nossa população. A ideia é que se melhore em muito o atendimento à saúde no município de São Leopoldo. Nós estamos criando grandes estruturas, temos mais 4, 5 unidades básicas de saúde para construir, inclusive vamos retomar nos próximos dias algumas conclusões de projetos e obras que nós estamos fazendo, mas isso não é o suficiente, porque precisa também a estrutura de profissionais nessa área, que é sempre um pouco mais complexo, né? Um pouco mais complicado. Então, a implementação, conclusão da implementação da fundação nova que criamos, essa parceria que nós temos público e privado, mais o serviço público, a ideia é que a gente chegue a 70% na prevenção da doença, na preventiva, saúde preventiva da nossa população, nos próximos 4, 5 meses da nossa cidade. Esse é o grande desafio e o grande objetivo que nós nos colocamos em 2017. Demora, com muita dificuldade, mas eu acho que nós estamos construindo bem. E o elemento aqui é diminuir aquilo que é mais urgente, que é o problema das cirurgias, né? E o problema da qualidade do atendimento da nossa população. Eu disse para o Diego hoje de manhã, numa conversa que tive com ele, eu não posso mais admitir, dentro dessa aplicação, do ponto de vista da tecnologia, na nossa secretaria, que o cidadão vai marcar uma cirurgia lá no posto, e lá eles não marcam, e tem que vir aqui na secretaria, e a secretaria manda de volta para o posto, e o cidadão fica 100 dinheiro no posto, fazendo esse caminho, vai e volta. Quando, na verdade, o sujeito que está aqui na secretaria tem que explicar direito como é que funciona. E se não funcionou lá, explica direito, e manda fazer, e liga e faz fazer. Manda!
que é importante, porque não pode fazer o cidadão está andando que nem testaviando para cima e para baixo por falta de incompetência, vontade que não se tem de explicar, né? Uma relação que não é uma relação humana que se faz com as pessoas. Então eu acho que tem dinheiro, tem serviço, tem determinação, tem política. E muitas vezes é o cara mais simples, é conversar direito, explicar direito. E se não sabe, faz um cursinho e aprende como é que explica, como é que funciona a saúde, onde é que tem que fazer. Porque muita gente não tem, nem sabe como é que funciona. Então faz um cursinho. Se não sabe como explicar, como funciona, faz um cursinho e vai para casa. Agora não me enrola e não me engana a população que fica depois de encontra o prefeito na rua ou vai na casa do prefeito às 6 da manhã perguntar para ele como é que ele não marca a minha cirurgia, marcar, me mandar, sei lá o que. Então é importante que este conjunto de obras e ações que nós temos fazendo um esforço enorme com recursos nossos, brigando, a gente possa evidentemente também só falar bem, explicar direitinho. Isso funciona mais muitas vezes que fazer a cirurgia. É explicar. O cidadão muitas vezes não se importa esperar 3, 4 meses, né? Porque é isso o ritmo mesmo da saúde pública, porque falta dinheiro para o SUS. Ele precisa ter a informação correta. Se tiver a informação correta, ele dorme sossegado, porque sabe que um dia vai acontecer. O problema é que ele não pode ser enrolado, enganado, traído, ou sei lá que diabo que. E vocês que estão lá na ponta sabem o que eu estou falando, ninguém precisa dizer para vocês, não é? Eu fico sabendo pelas beiradas, mas as beiradas são pior do que ficar sabendo na hora, tá bom? Um beijo no coração, bom trabalho, vamos à luta, que o povo vai ganhar mais agora, vai melhorar muito com a nossa nova dinâmica, nossas ações. Muito obrigado e um abraço. Obrigado a todos que acompanharam ao vivo mais uma vez esse balanço do mutirão de cirurgias do Saúde de São Leão. Obrigado a todos e até mais.